Meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por esse boa noite caloroso. Estou precisando mesmo. Justificar é o jeito, né? Depois do Jânio lembrar ainda que eu faltei há 15 dias atrás. Eu estava dizendo com o Jânio hoje, quando eu cheguei aqui, ainda cheguei com o tema errado na cabeça, para acabar de completar assim, a atrapalhada que está a coisa. Tem alguns dias aí, uns 20 e poucos dias, que a minha cabeça está imersa num novo projeto de vida e realmente assim, está muito desgastante física e mentalmente falando, mas e aí passou despercebido completamente a questão da data quando o Jânio falou. E amanhã é o dia D para esse projeto, né? E quando o Jânio propôs assim, você paga o débito na quinta-feira posterior, eu digo, pronto, eu vou lá e entro em harmonia com a espiritualidade para fazer o trabalho que tenho que fazer amanhã. E é maravilhoso realmente estar na casa espírita, porque quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei realmente muito cansado, sonolento. Fiquei sentado ali atrás, curtindo um pouco do vento e do exercício que estava sendo feito. E aí a gente vai se ambientando com essa casa, com essa harmonia, proporcionada por vocês, pelos trabalhadores, nos dois planos da vida. A gente vai ouvindo essas melodias maravilhosas do trabalho de musicalização do Jânio e do Adelson, dois grandes músicos. E a espiritualidade vai tirando você desse estado de cansaço. Parece até que você nem vem de um dia difícil. As suas energias são completamente renovadas. Eu espero que vocês também estejam se sentindo assim, porque aqui nesse momento eu digo para vocês que eu muito mais estou recebendo do que tenho para oferecer. Mas a proposta do tema é extremamente importante de ser discutida sempre. Vai sempre permanecer atual enquanto o nosso mundo não conseguir se libertar desse estado de ignorância, desse estado de distanciamento da nossa origem. Porque nós não somos maus, nós não somos pessoas ruins, nós não somos criaturas feitas para a dor. Nós somos criaturas feitas para a luz. Nós viemos da luz e à luz retornaremos. Não para se perder com ela, perdendo sua individualidade. Mas nós viemos da luz que é Deus, que nos coloca na vida de uma forma extremamente cuidadosa e cautelosa, nos cercando de todos os cuidados possíveis, nos protegendo com as suas leis, porque elas estão fora e elas estão dentro de nós, como propõe os espíritos a Allan Kardec. Elas estão na nossa consciência. E Ele nos permite caminhar desde os primeiros instantes, movido muito mais pelos instintos do que pela razão, porém trazendo dentro de si já a racionalidade, trazendo dentro de si as leis cósmicas que vão lhe promover o crescimento espiritual. Crescimento espiritual que virá de qualquer forma. Ele virá pela nossa vontade e escolha, ou virá pelo arrastamento e impulso natural da lei, que é de progresso. Ninguém consegue estacionar indefinidamente a sua existência na ignorância. Olha o quanto Deus é bom e nos cercou da sua bondade. Mesmo que eu teime, mesmo que eu insista, mesmo que eu numa crise adolescente espiritual, de extrema rebeldia, diga, eu quero fazer do meu jeito, e queira cometer todos os erros possíveis, a lei de progresso haverá de me impelir para o crescimento, para a renovação. Então, quando nós muitas vezes nos assustamos, perdemos a crença, perdemos a fé, perdemos a esperança nesse mundo. E o que é pior, perdemos a esperança no outro. Porque paramos de acreditar no humano.
paramos de acreditar nesta possibilidade real de que somos todos filhos de Deus e que temos amor no nosso DNA. No nosso DNA divino corre amor. Ele haverá de se manifestar mais cedo ou mais tarde. E nós não podemos nos deixar assombrar por esse panorama que muitas vezes é tão propagado, principalmente pela mídia atualmente. Qualquer cena de violência, qualquer grande catástrofe ou tragédia é veiculada incansavelmente até que todos nós não consigamos pensar noutra coisa senão naquilo. E não se percebe que nós vamos ali propagando aquela onda. E as pessoas vão reproduzindo aquele estado de violência porque estão respirando no ar da violência. E nós vamos deixando nos abater. E paramos de acreditar em momentos como esse. Momentos onde estamos todos reunidos por um bem maior. A nossa paz, a paz da nossa família, a paz da nossa cidade, do nosso país, do mundo em que vivemos. Porque estamos todos responsáveis por esse mundo. E é claro que as grandes catástrofes continuarão acontecendo. É claro que, além de todos os casos citados na mensagem do Evangelho, lida pelo João, que tem uma razão de ser, e nós espíritas temos uma compreensão extremamente ampla disso. Quando não somos espíritas, muito mais difícil é entender a criança que nasce com uma síndrome de Down, aquele que nasce com uma paralisia, com uma deformidade física ou mental, aquele que desencarna prematuramente, aquele que desencarna em pleno calor da sua juventude, vítima de uma bala perdida, de um acidente automobilístico, da irresponsabilidade ou da loucura de um psicopata ou de um terrorista. Além de todos esses casos graves, dessas aflições que têm uma relação direta com o passado, e são grandes, mas nós podemos pensar em coisas menores, que estão relacionadas ao nosso dia a dia, dos nossos problemas bem mais tímidos do que esse, relacionados a como eu me relaciono com meu pai, como eu estou convivendo com a minha mãe, como eu estou vivendo com o meu filho dentro de casa, como eu estou vivendo com a esposa ou com o marido. Problemas que também são graves. E às vezes eles nos trazem muito mais dor do que aquele que já está numa expiação extrema e a única coisa que lhe resta nessa existência é suportá-lo. É suportá-lo. Mesmo que a gente ache que não, o espírito encarnado num ser que está ali vítima de uma loucura extrema, de uma esquizofrenia, ou seja lá o que for, nós achamos que ele não tem consciência daquela situação. Que aprendizado ele pode tirar de uma situação como essa, se ele não tem razão? Se ele pode cometer a qualquer momento um ato de loucura mais extrema, se ele pode atentar contra a própria vida ou a vida de outro. Mas esse espírito participou do planejamento dessa encarnação. Esse espírito programou junto com os seus anjos tutelares, com os espíritos que coordenam todo esse processo reencarnatório, planejou o que era melhor para a sua evolução. E se o melhor para a minha evolução, tendo eu grandes coisas para expiar, é padecer de uma vida de grandes enfermidades, certamente a espiritualidade vai entender que isso é o melhor para mim. E vai permitir, como permitirá a Deus. E eu acreditarei enquanto espírito que haverei de vencer aquela prova. E sairei daqui pelo menos aliviado de todo o drama consciencial que vive na erraticidade, no mundo espiritual, enquanto está ainda amargando as culpas do passado. Dos passados de crime, de corrupção, de violência, de adultério, seja do que for. Mas cada um de nós
repito, tem coisas bem menores. Temos os corpos perfeitos, a maioria ou quase todos. Temos uma saúde mental razoável, a nossa capacidade cognitiva preservada, somos pessoas que estudamos, que compreendemos, que lemos, porém temos outros problemas que estão aí marcados na nossa alma e que precisam também ser pensados, ser refletidos. O meu orgulho, a minha vaidade, a minha intolerância, o meu ciúme, o meu egoísmo, sentimentos que trazem ainda para mim grandes dissabores e tem uma relação também reencarnatória. Trazem para mim dores, angústias, aflições e estão lá as raízes dele no meu passado reencarnatório. Eu não me transformei num ser orgulhoso do dia para a noite. Eu não cheguei aqui e de repente o orgulho nasceu, brotou e me tornou a pessoa que sou. Eu não cheguei aqui de repente e me tornei o vaidoso, o egoísta, o impulsivo, o tirano, como diz o Evangelho. Que muitas vezes tem uma imagem polida para a sociedade e dentro do próprio lar se faz o tirano doméstico. E isso não nasce assim num passe de mágica. É algo que nós vemos desconstruindo. Eu vou usar essa palavra para a gente não dizer que nós estamos construindo essas coisas ruins em nós. Nós estamos desconstruindo. Porque se nós fomos, ou melhor, se nós somos esses espíritos criados por Deus para a paz, para a felicidade e para o amor, e eu estou semeando dentro do meu coração os sentimentos negativos, eu estou desconstruindo aquilo que Deus colocou dentro de mim, através do meu livre-arbítrio. O que cabe a cada um de nós fazer é iniciar o processo de construção. Que na verdade já iniciamos. Iniciamos no momento que resolvemos reencarnar. E por mais curioso que possa parecer, ninguém reencarna para fracassar. Nós não reencarnamos para fracassar. Nós reencarnamos para sermos bem-sucedidos. Nós reencarnamos para progredir. É a causa principal da reencarnação. É o nosso progresso. E aí nós vamos, com o conhecimento espírita, entendendo um pouco melhor essas situações, mas entender não basta. Entender é muito pouco. Todo mundo aqui, por menos tempo que tenha dentro da casa espírita, já consegue entender que somos espíritos. Não é verdade? Conseguem ou não conseguem? Somos ou não somos espíritos? Ou estamos em dúvida ainda? Porque isso também é relativo, né? Eu encontrei colegas espíritas ainda em dúvida com relação à existência de Deus. Existe. Existem pessoas espíritas que questionam a questão da mediunidade, enfim. É um direito de cada um estar no nível de amadurecimento espiritual de cada um. Mas aqui vocês acabaram de dizer que todos nós entendemos que somos espíritos. Entendendo que somos espíritos, entendemos a imortalidade da alma. Entender a imortalidade da alma significa não acreditar na morte. Nós vamos desencarnar, a morte biológica vai acontecer e continuaremos vivos. Iremos para algum lugar. Na concepção de muitos, resta-nos duas alternativas, o céu ou o inferno. Para o nosso entendimento, esses lugares não existem da forma como eles são pintados. São estados da nossa consciência que vão se modificando à medida que nós vamos evoluindo. Então eles estão em nós. E o inferno pode ser aqui mesmo. Assim como o céu pode começar a ser plantado agora. Então nós acreditamos que vamos para o lado de lá, mas aí a doutrina espírita dá um passo a mais. Porque as outras filosofias, religiões, as outras religiões, acreditam também na imortalidade da alma. Somos todos espiritualistas, católicos, protestantes, budistas, somos todos espiritualistas. Mas o espiritismo acredita que esse mesmo espírito, que aqui não cumpriu a sua jornada e voltou para o mundo espiritual, retornará a posteriori para cá.
num novo corpo, numa nova situação de vida. Então, nós reencarnaremos, cumprindo um ciclo de existências em busca da nossa felicidade, em busca da paz, em busca desse estado d'alma de evolução. Como diz a canção, um dia todos nós seremos anjos. Maravilhosa, né? Acreditar, ter a convicção disso, não se ver mais como um ser qualquer que vai morrer infeliz. Não. Um dia todos nós seremos anjos. Nós precisamos refletir mais sobre isso. Acreditar nessa possibilidade de forma palpável. Não quimérica, utópica. É palpável. Nós somos espíritos. Estamos reencarnando. Estamos preparando o nosso futuro e ainda colhendo os frutos do que fizemos no nosso passado. Aí as causas anteriores da aflição. Que vão explicar praticamente em linhas gerais tudo o que acontece na nossa vida. Eu disse em linhas gerais, né? Porque aí a gente não vai se pegar a todos os detalhes e dizer que estava tudo planejado. Está planejado que eu devo ser milionário, eu vou começar a jogar na Mega Sena porque uma hora dá certo, né? E aí você acha que está planejado pequenos detalhes. Está planejado que eu vou casar 5 vezes e sai casando, descasando, casando de novo. São coisas que nós podemos modificar. E aí vem o livre-arbítrio. Está planejado que eu era para ser espírita, mas de repente, da hora para outra, eu decidi que o espiritismo dá muito trabalho. Quero um negócio que me leve para o céu mais rápido. Então existem coisas que nós vamos modificar e coisas que estão no planejamento geral. E as nossas dores maiores, a escolha dos nossos familiares, a escolha do lugar onde nascemos, achem ruim ou não a buracada, mas nós planejamos nascer aqui. Nós planejamos nascer em Fortaleza. Planejamos. Sim. Nós planejamos nascer brasileiros. Achemos ruim ou não o estado político, social, econômico que vivemos nesse planeta. Ou melhor, nesse país. Planejamos. Aí vem os detalhes. A esposa, o marido, que hoje está dando muita dor de cabeça, está tirando seu sossego, foi planejado. Não me diz isso. Eu não acredito que eu escolhi. Escolheu 2 vezes. Olha só. Escolheu antes de vir, reencarna, encontra a beldade um belo dia, e aí existe um mecanismo divino que Deus criou, chamado paixão, que é para enseguecer a gente, e a gente esquece de qualquer possibilidade de ter um resgate, né? Me faltou a palavra, voltar ao passado, insight, palavra chique, né? Um insight. Então a gente perde qualquer perspectiva de um insight e se apaixona. E decide pela 2ª vez que aquele é o amor da sua vida. Olha que maravilha. Vocês estão tudo rindo. Eu espero que vocês estejam rindo porque vocês estão felizes, né? Na relação, né? Eu espero que não seja um dos problemas que você planejou, né? Mas que seja um daqueles bônus que eu planejei para minha encarnação ser menos sofrida. Porque tem os bônus, né? Reencarnar, sendo amigo do Tom, do Jânio, do Hugo, bônus. Pessoas que vão nos auxiliar a dar ali uma palavra de incentivo, enfim. Mas nós planejamos. Aquele filho difícil foi planejado. O pai, a mãe, foi planejado. Planejado por uma necessidade minha e dele. Cuidado, não sejamos petulantes de acharmos a necessidade é dele. Ele tem necessidade de evoluir e me escolheu. Olha a modéstia da criança, né? A necessidade é nossa. É nossa de estarmos naquela situação e crescer com ela. Entender que esses processos, esses reencontros, são feitos para a nossa felicidade, quer queiramos ou não.
o que nós vamos decidir com elas nesse plano, aí é a questão do livre-arbítrio. Porque eu posso muito bem dizer, dessa vez não. Eu me enganei comigo mesmo. Eu achei que eu era capaz de superar essa situação, mas não sou. E desiste da luta, desiste da prova, porque aí é uma prova. Não vai chamar seu marido, sua esposa de expiação, não, senão pega muito mal. Pega muito ruim. Chamar seu filho de expiação, né, fica doloroso de se ouvir. Mas são as provas naturais. Tem pessoas que não sabem viver com dinheiro. Prova. Toda vida que ela pega em bastante dinheiro, ela acaba se perdendo. Se complica, se endivida, se afasta. Tem gente que pensa assim, se eu ganhar na Mega Sena, vamos construir uma sede para o país e bem. E o anjo da guarda, engana que eu gosto. Eu te conheço. E o Jean está dizendo que isso volta não. Está muito bom aqui. Mas nós queremos nos iludir de que nós vamos fazer aquilo que não está no nosso planejamento. Porque muitas vezes aquela dificuldadezinha financeira, aquele dramazinho do aperto todo mês, que você gostaria muito de estar passeando pelas ilhas gregas, sei lá onde, e o dinheiro mal dá para ir ali conhecer a Taíba e o Pecém. Então, esse processo foi planejado. Eu digo para a minha família, eu acho que o dinheiro foge de mim. Foge, certo? Não é falta de trabalho não. Eu acho que é porque não é para ser. E me conformei com isso. Me conformei no bom sentido. Continuo trabalhando. Porque nós não podemos começar a concluir precipitadamente que viemos para aquilo que é uma expiação e não vou mudar essa situação. E aí eu sofro resignado. Não é por aí. Não é por aí porque o Chico... Ah, mas era o Chico. É o Chico. Tem muitos Franciscos aqui. O Chico chegou ao final da sua vida com vários problemas físicos e ele dizia, meu corpo sofre, eu estou bem. Olha o nível de consciência. Então não basta sofrer, é o que Jesus diz no Evangelho, comentado por Kardec. Bem-aventurados aqueles que sofrem, requer uma leitura mais ampla, mais profunda. Eu preciso estar bem diante desses sofrimentos. Eu preciso entender que eles têm uma causa, e a causa está em mim. Então, se a causa está em mim, eu começo a sanar em mim o motivo do problema. E na hora que eu começo a me transformar, o problema vai se diminuindo. Até que ele acabe. Porque a prova foi vencida. Ou a expiação está atenuada. Paulo nos adverte de uma forma muito esperançosa quanto a isso. Porque a gente poderia dizer, mas são os erros passados, precisam ser pagos. E Paulo diz, o amor cobre a multidão de pecados. Então eu não preciso sofrer. Não é olho por olho, dente por dente. Ah, eu fiz mal a alguém, agora ele tem que fazer mal a mim, e quando vai acabar? Eu posso colocar um fim nesse ciclo, através da minha atitude, da minha renovação espiritual. É esse o convite do Evangelho quando nos faz tentar entender o passado para melhor compreender o presente e programar o nosso futuro. Se não queremos mais esses mesmos problemas para a próxima encarnação, vamos resolvê-los agora. Vamos vencê-los agora. Vamos superá-los em nós para que a gente saia desse mundo, dessa vida, merecedores de um pouco mais de paz na próxima, de um pouco mais de prosperidade. E aí eu digo para vocês, meus amigos, de todo o coração, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele precisa começar urgente a ser exercício diário nas nossas vidas. Enquanto nós só falamos ou só ouvimos, tudo permanece igual e nada de novo vai acontecer em nossa existência. Mas saiamos daqui a cada quinta-feira tentando maturar cada leitura dessa.
cada música cantada, cada aperto de mão, cada abraço. O que isso tem a contribuir com esse homem novo que precisa nascer para que a gente supere essa situação. E nos tornemos realmente partícipes de Deus na criação de um mundo sem dor, de um mundo sem tanto sofrimento e desigualdade. É a grande proposta do Cristo e da doutrina para cada um de nós. Que Jesus possa nos abençoar, motivar a nossa ação no bem cada vez mais. Muita paz.